Uma violência invisível. Imagina passar a infância inteira fugindo de oficiais de justiça que batem na porta cobrando dívidas que adultos fizeram no seu nome. O Fantástico contou histórias de pessoas que começaram a vida devendo milhões de reais porque se tornaram sócios de empresas quando eram menores de idade sem ter ideia disso. O nome sujo ainda traz problemas sérios como o congelamento da conta corrente e arresto de bens para pagamento de impostos e dívidas trabalhistas. Eu sou a Renata Capucci e isso é Fantástico. Nesta edição eu converso com a Renata Fust Galvão, que foi vítima do mau uso do CPF dela, passou a vida sendo perseguida por pessoas que cobravam dívidas de empresas abertas quando ela ainda era uma criança. Faliram e ela era sócia sem saber. Hoje a Renata, aos 35 anos, é a especialista antifraude de uma empresa de gestão de riscos em Wall Street, o coração financeiro de Nova York. Queria que você me contasse a sua história. Bom, eu cresci, com a minha mãe, com a minha irmã, e quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, eu comecei já a perceber algumas coisas, assim, que agora eu sei que não eram normais, mas na época eu cresci com isso, eu era uma criança, mas eu percebia muitos homens, assim, indo na nossa casa, perguntando pela Renata Fust Galvão, e era meu nome, daí eu ia toda feliz, na rua, sou eu. Eles sempre ficavam muito chocados, pediam para falar com meus pais, e aí eu fui, instruída pelos adultos ao meu redor, a me esconder quando isso acontecesse, a não ir mais para a porta. Então eu escutava, esses homens indo lá perguntando pela Renata, e eu me escondia. E quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber também que muitas cartas chegavam na minha casa e tinha meu nome nas cartas, Renata Fust Galvão. E eu era uma menininha, muito sonhadora, então eu ficava pensando que era um príncipe escrevendo para mim, que queria me convidar para um castelo, alguma coisa assim. Eu criava ali uma fantasia na minha cabeça. E minha mãe me dizia para eu não abrir as cartas, porque eu não ia entender o que era. Mas eu era, uma menininha sonhadora, então eu às vezes roubava as cartas e me escondia para ler. E sempre que eu abria, eu só via um monte de número e palavras que não faziam sentido para mim na época, como banco, dívida, deve isso, violação. E eu fechava achando que, como me foi dito, era coisa de adulto e um dia eu ia entender. E aí, quando eu tava lá com meus 12 anos de idade, eu não sei, assim, eu comecei a perceber que talvez aquilo não fosse normal. E aí foi quando eu fui para a escola aquele dia e perguntei para minha melhor amiga, tu recebe cartas no teu nome em casa? Ela falou, não. Tem alguns homens que vão na tua casa perguntando por ti? Não. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo na escola aquele dia. E não era a realidade de ninguém, aquilo não era normal. Foi o dia que eu descobri que o que eu estava vivendo não era o que todas as pessoas viviam. Saudável. Exato. E então eu fui para casa aquele dia, esperei minha mãe chegar, tinha uma carta que eu achei com meu nome, com um monte de número, e eu falei, mãe, perguntei para minha amiga hoje na escola, me disse que ela não recebe essas cartas. O que é isso? Não estou entendendo. E foi o dia que eu descobri tudo, assim, com 12 anos de idade, que aqueles homens que iam na minha casa era, na verdade, oficial de justiça, procurando pelos meus bens, porque eu já, naquela época, já devia muito, muito dinheiro. O que a sua mãe te contou? O que tinha acontecido? Então, minha mãe me falou que um membro da família, tinha convencido ela a autorizar o meu nome ser usado, meu CPF ser usado, para ser sócia de 2 empresas. Era uma pizzaria e uma cerâmica. Aquelas empresas ficaram funcionando talvez por 2 anos ou 3 e logo já faliram, não deram certo. E a pessoa que fez tudo isso fugiu do Brasil
E quando eles começaram a procurar imposto que aquelas empresas deviam para o governo, aquela empresa também não pagou vários funcionários, então funcionários começaram a abrir processo contra a empresa. E aí, quando a Justiça do Trabalho foi atrás dos bens da empresa, não tinha mais, que a empresa já estava falida, e aí eles fazem, né, o que hoje eu entendo que é, eles desconsideram a personalidade jurídica da empresa e vão atrás dos bens dos sócios para pagar o que se deve. Não importando que idade tem aquele sócio. Eles nem olham idade, é um CPF e um nome, não tem nem data de nascimento. Então, olhavam que a Renata Fortes Galvão era uma sócia. Então, vamos atrás dos bens da Renata. E eles iam no endereço que o meu CPF estava registrado, atrás de uma menininha de 8 anos de idade. E eu não tinha bens no meu nome nenhum. E a pessoa, o outro sócio, né, que tinha, e tinha também um terceiro sócio que eu nem sei quem é, nunca soube, mas também desapareceu. E aí ficou nessa questão por anos e anos e anos, e minha mãe tentou lutar, né, para mudar isso, para ir na justiça, para eu não crescer com o problema, porque ela tinha muito medo que quando eu tivesse 18 anos, eu não ia conseguir ter uma vida normal. A nossa legislação permite que um menor de idade se torne sócio de uma empresa. O Código Civil, no entanto, proíbe o menor de ser o administrador. Para que a sociedade seja considerada válida, os pais ou representantes legais do menor de idade têm que assinar os documentos em nome dele. Mesmo muitas vezes sem ter ideia da decisão tomada pelos adultos, o menor civil pode ser responsabilizado, especialmente em casos de má administração e falência, como explica a doutora Viviane Ferreira. Ela é professora de Direito de Família e Sucessões da FGV de São Paulo. Nós temos sociedades onde os sócios têm responsabilidade limitada, então eles respondem por dívidas da sociedade dentro da proporção da sua participação no capital social, e temos outros tipos de sociedades onde a responsabilidade é ilimitada, então os sócios respondem com o próprio patrimônio por dívidas da sociedade. No caso de crianças e adolescentes, obrigatoriamente a sociedade terá que ser de um tipo de responsabilidade limitada, justamente para evitar que os bens pessoais desses sócios menores de idade respondam por dívidas da sociedade. Uma segunda restrição é que crianças e adolescentes não podem participar como administradores, justamente por falta da capacidade legal, né? Mas quanto à participação enquanto sócias, não há limitação, então mesmo crianças e adolescentes menores de 16 anos, que são, para a lei, absolutamente incapazes, precisam ser representados pelos pais para celebrar qualquer negócio, qualquer contrato, essas crianças e adolescentes podem sim ter alguma participação. E isso abre a possibilidade de que elas tenham que responder eventualmente, especialmente em casos de má administração. Então, elas não podem ser administradoras, mas eventualmente podem responder num caso de uma administração fraudulenta. Nós temos uma disparidade grande de tratamento em relação a crianças e adolescentes entre o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é muito mais adequado à realidade constitucional, né? Onde crianças e adolescentes têm uma posição de destaque. Imaginem o seguinte, não tem nenhum outro grupo social em relação ao qual a Constituição fale expressamente que esse grupo tem prioridade absoluta. O único são crianças e adolescentes. O Código Civil ele não acompanhou essa evolução, porque ele manteve um resquício histórico, né? Inclusive de direito romano, assim, é algo que retroage 2000 anos, né, de história, onde crianças ainda são objeto de posse. Agora a gente volta à entrevista da Renata Galvão, onde ela me conta qual foi o impacto da descoberta do nome sujo na vida de uma menina de 12 anos. Foi um baque na minha vida. Assim, quando eu descobri, eu entrei lá com 12 anos. Virou uma chave, assim, na minha vida. Eu tinha uma vida que eu tinha sonhos, eu era feliz, eu queria ser jornalista, eu queria
né, estudar, eu gostava muito de estudar, eu sempre fui muito certinha, digamos assim, né, eu gostava de fazer tudo certinho. E daí de ter, né, essa descoberta, que com 12 anos eu já estava com problema na justiça, o meu nome, que eu tinha tanto orgulho de ser quem eu era, eu estava construindo a minha pessoa, e de ter isso já completamente tirado de mim, eu já estava com problema da justiça, o oficial de justiça já estava indo atrás de mim, eu já devia muito dinheiro, eu entrei em depressão e eu não queria mais viver, não queria mais viver. E o que passava pela minha cabeça era, para quê? Para que eu vou trabalhar, estudar, tentar ser boa, né? Ter essa preocupação, se já foi decidido que eu tô com problema. Já foi decidido por mim que, aos olhos da justiça do Brasil, eu sou uma devedora, que estou com meu nome sujo. Essa palavra, nome sujo, é um peso muito grande, principalmente quando não foi tua escolha. Né? Eu não pedi para ninguém usar meu CPF, não autorizei meu CPF ser usado. Não tinha nem ideia dessas empresas. Né, de autorizar qualquer coisa com 4, 5 anos de idade. Não tinha nem condições de autorizar. Então, eu tive que arcar com as consequências de uma decisão que foi feita por mim, né? Por alguém que tinha intenções duvidáveis, digamos assim. E o que aconteceu quando você começou a trabalhar? Com que idade você começou a trabalhar e o que aconteceu a partir daí? Minha mãe, ela contratou advogado e foi no departamento de proteção à infância, ela contatou assistente social, ela teve muitos advogados para tentar ajudar o problema, para tentar resolver o problema, e só o que ela escutava era, não tem o que fazer. O nome dela foi usado, é permitido, precisa ter autorização dos pais, e tu autorizou, e minha mãe autorizou sim, e ela autorizou porque ela foi manipulada, com certeza, assim, os motivos que foram dados para ela para autorizar, ela entende hoje, né, que foi uma total manipulação, mas porque tudo aconteceu de acordo com a lei, não tem muito o que ser feito. Foi dada a opção de eu ir para a delegacia e abrir um caso de roubo de identidade contra as pessoas, né, que fizeram isso, mas não era nem garantido que isso ia me ajudar. Era, assim, uma tentativa de daí eu ir para a Justiça do Trabalho e dizer, olha, não fui eu, e eu tenho um caso, né, contra essas pessoas, e aí seria uma tentativa, não era nem certo que isso iria resolver o meu problema, e poderia também implicar a minha mãe, né, porque ela autorizou. E isso não era uma opção para mim, porque minha mãe não teve culpa. Inclusive, a minha mãe foi a pessoa que bateu no peito, trabalhando como autônoma, psicóloga, e trabalhou muito para conseguir pagar a maioria das dívidas para eu conseguir ter uma vida normal. Mas, quando eu fiz 18 anos, eu estava estudando jornalismo, eu estava trabalhando, né, como estagiária, nem tinha tanto dinheiro na minha conta, era, né, estágio que eu fazia. E aí um dia eu estava dirigindo, indo para a faculdade, eu recebi uma ligação do meu banco, perguntando se eu era Renata, eu falei que sim, e dizendo, teve uma ordem judicial e tua conta foi bloqueada e todos os teus bens tirados para pagar uma dívida de uma empresa. E eu fiquei, assim, muito envergonhada. E eu lembro que a moça que me ligou, eu tentava me explicar para ela. Dizia, moça, não fui eu juro que não fui eu. Né, se tu for ver as datas, tu vai ver que foi em 1996, eu tinha 6 anos de idade, eu nasci em 1990, eu tentava me explicar. E eu lembro, assim, que até ela disse, querida, não interessa, tipo, não importa, foi uma ordem judicial, a gente tem que cumprir. Se isso tá errado, tu tem que ir para a justiça. Então, essa foi a primeira vez, né, que eu tive essa situação de conta bloqueada. Mas aí, eu acho que os advogados diziam que talvez tivesse resolvido, estava tudo arquivado. Aí eu voltava a ter conta bancária, ter uma vida normal, daí não sei de onde desarquivava algum caso e, bum, minhas contas bloqueadas de novo. E eu quero deixar muito claro
que todas as vezes que a Justiça do Trabalho tirou meu dinheiro, eles estavam tirando dinheiro de uma pessoa assalariada CLT. Eu nunca tive herança de empresa nenhuma. Eu acho que isso é um dos grandes erros, uma das grandes injustiças da justiça no Brasil, de pensar que porque o pai usou o CPF da criança, a mãe usou o CPF da criança para a sociedade, né, para a empresa, aquela criança herdou muito dinheiro. Então, eles estão bloqueando aquele dinheiro para pagar dívidas da empresa porque a criança herdou o dinheiro. Não é o caso, não foi o meu caso. E todas as vítimas que me contataram até agora foi a mesma situação. Eu herdei apenas uma coisa dessas empresas, dívida e nome sujo. Só isso. Só foi isso que eu herdei. Depois, de novo, com meus 27 anos, eu já estava na África do Sul, mas eu estava trabalhando, fazendo trabalho freelancer como jornalista. E eu estava trabalhando, assim, hora extra e trabalhando muito, 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 porque era o ano do meu casamento. Então, eu estava trabalhando na África do Sul, trabalhando, fazendo freela para o Brasil, porque, né, eu tinha um casamento lá que eu estava super empolgada e feliz de fazer. Então, eu estava guardando dinheiro nessa conta do Brasil para o meu casamento. E eu achava que já estava tudo certo. Imagina o que aconteceu. Essa empresa, 2 empresas que foram abertas no meu nome, faliram, fecharam, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu já estava com 27, décadas depois, né? Décadas. Todos os casos contra a empresa arquivados, eu estava operando normal, estava com meu nome lá, né? Tinha conta no banco. E aí, de novo, nessa vez eu nem recebi ligação, né? Porque eu estava em outro país. Quando eu vi, conta bloqueada. O meu nome tinha sido, né, numa ordem judicial. E, assim, o meu nome e o meu CPF. Ordem judicial contra Renata First Galvão, CPF e tal. Bloqueia tudo. E você perdeu o dinheiro? Tudo que eu tinha na conta. Foi bloqueado para pagar uma dívida que nunca foi minha. Perdi tudo. Tudo que eu tinha na minha conta no Brasil. Você lembra do montante na época? Olha, eu acho que na época tava ali que eu tava guardando, tava com 8 mil reais. Para mim era muito na época. Muito. Eu, né, uma menina jovem, 27 anos, trabalhando, guardando dinheiro para o meu casamento, eu tive esse baque. E eu chego até a me emocionar de falar, mas a minha família fez vaquinha para me dar o dinheiro de volta. Não foi a justiça que deu de volta, foi a minha família, porque eles sabiam da injustiça que eu estava vivendo. Em que momento você conseguiu finalmente limpar o seu nome? Eu limpei meu nome, foi um ano depois desse caso, com 28 anos, um pouco antes, inclusive, do meu casamento. E foi porque a minha mãe, trabalhando como psicóloga autônoma, ia pagando aos pouquinhos, pagando aos pouquinhos, pagando aos pouquinhos, pagando aos pouquinhos. E também minhas contas bloqueadas também contribuíram, né, para esse pagamento. E aí foi... quando eu estava com 28 anos, que meu nome finalmente foi considerado limpo, porque eu não estava mais com nenhuma dívida, né, contra o meu nome, porque não tinha mais nenhum caso, né, trabalhista contra essas empresas. E foi logo antes de eu me casar, que a gente teve essa vitória finalmente, apesar de ser uma vitória que aconteceu somente por causa da minha mãe. Foi porque ela pagou. E eu sempre gosto de deixar claro, minha mãe nunca recebeu benefício dessas empresas também. Nenhum. Todo o dinheiro que ela conseguiu pagar, né, as dívidas que estavam no meu nome, foi trabalhando como psicóloga, trabalhando como autônoma, trabalhando, né, muito. Muito mesmo. Você tem ideia do montante que vocês deviam e quanto foi pago? Eu sei, olha, o montante é difícil, porque era muito. Era, eu acho que mais de 2 milhões. Assim, se olhar historicamente tudo, né, e também a cada ano que passa vai, né, ficando maior a dívida. E a minha mãe, pro meu nome, ela chegou a pagar quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão, que poderia ser dela, pro futuro dela, e que foi pago, né, para conseguir salvar o meu nome. E isso aconteceu, né, logo antes de eu casar. E aí eu falei pro meu marido, eu finalmente estou com meu nome limpo, Renata First Galvão. E a minha história foi uma história de muita injustiça,
mas eu tenho orgulho de quem eu sou e eu quero usar meu nome. Então, foi quando eu decidi que eu não ia mudar nome, eu não ia, né, usar o sobrenome do meu marido. E foi um momento, assim, de um sentimento de finalmente poder viver a minha identidade, sabe? Da forma que eu quero. E construir o meu nome do jeito que eu sempre quis, que é ser certinha. Só isso que eu queria. Eu queria só isso que eu queria, ter um nome limpo e viver minha vida e trabalhar e contribuir para a sociedade. Era só isso que eu queria. Como é que você foi parar num documentário para contar toda essa história? Quando eu me mudei para a África do Sul, e o que aconteceu foi que eu não conseguia ter uma vida normal no Brasil, porque eu não tinha conta no meu nome, bloqueavam. E aí chegou uma hora que eu decidi assim, eu não vou mais ter nada no meu nome. Porque tudo que eu tenho no meu nome bloqueiam, né? E eu não consigo, é muito difícil eu lutar, né, contra isso. E eu quero deixar isso claro também, porque às vezes as pessoas escutando essa história podem pensar, não, mas é só pegar um advogado na justiça. E eu pensava isso, eu ficava assim, mas eles podem ver as datas, né? Que 1996, eu tinha 6 anos, a empresa quebrou em 1998, eu tinha 8 anos. O primeiro processo contra a empresa foi em 2001, eu tinha 10 anos de idade. Então, parece uma coisa óbvia, assim, mas não é. Porque começa essa coisa de o Código Civil, de acordo com o Código, menor absolutamente incapaz, se tem representante, tudo foi de acordo com a lei, então não interessa. E, sim, existe uma desconsideração da pessoa, da criança, né, do jeito que a justiça lida com esses casos atualmente, que eu acho muito perigoso. Se cria muitas vítimas. E é sempre com a percepção ou com a ideia de que essa criança herdou os bens. Do pai empresário ou da mãe empresária, herdou bem, então tá aí com vários dinheiros que veio da tua empresa, então sinto muito que tu era criança, mas agora esses bens que tu herdou vão ir para dívida. E eu vou dizer, não é o caso. Não foi meu caso, não, nenhuma das vítimas que me contatou até agora, e foram mais de 50 vítimas que me contataram já, nenhuma herdou nada, só dívida mesmo. Então, esses bloqueios são de pessoas que estão trabalhando CLT, assalariadas, tentando ter uma vida normal, e fica esse bloqueio constante, uma perseguição, assim, do sistema, né? Uma falta de reconhecimento também. E por que você acabou indo morar fora? Eu fui morar fora porque eu não conseguia ter uma vida normal no Brasil. Na verdade, eu fui por intercâmbio, mas quando eu cheguei lá, eu me apaixonei com esse meu marido, ele é sul-africano, acabei ficando. E percebi que lá eu conseguia ter uma vida normal, porque dívida não te segue para outros países, né? E não era nem minha intenção quando eu saí do Brasil. Foi uma surpresa quando eu cheguei lá. Eu percebi, nossa, aqui eu não vou ter problema. Então eu também acabei ficando por causa disso, para conseguir ter uma vida adulta normal. Então eu fiquei na África do Sul e daí lá eu estava procurando emprego e achei uma vaga para analista de pesquisa e eu tinha que pesquisar casos criminais no Brasil. Parecia, assim, uma vaga feita para mim, né? Eu já trabalhava com jornalismo, sabia investigar um pouco, então eu, vou aplicar para essa vaga. E fui. E aí que eu comecei na indústria que eu atuo até hoje, que é a indústria do combate ao crime financeiro. Então, foi aí que eu comecei com a minha empresa, que eu trabalho até hoje, LSEC Risk Intelligence, e comecei como analista de pesquisa de casos criminais do Brasil. E nesse trabalho foi quando eu realmente, assim, tive um entendimento da minha história, do que realmente tinha acontecido. E, inclusive, uma das coisas que a gente fazia, né, nesse trabalho é que todos os dias os analistas de pesquisas olhavam para as ordens judiciais no Brasil, de bloqueio de conta, porque normalmente eram casos que era relacionado à corrupção, lavagem de dinheiro. Então a gente olhava para essas ordens judiciais, olhava o nome da pessoa, investigava para ver se tinha alguma coisa, né, que a gente precisava colocar no nosso sistema, porque muitas vezes era relacionado a algum caso de crime financeiro. E um belo dia, eu cheguei de manhã no meu trabalho e meu nome estava lá, no site que a gente monitorava, porque teve mais um bloqueio judicial contra a minha pessoa.
E foi um transtorno, porque eu trabalhava na área de inteligência e aí, de repente, meu nome estava lá no site que a gente monitorava. Então, eu tive que ir para o meu chefe, eu fui afastada do meu trabalho por 2 dias, até eles investigarem o que estava acontecendo. Eu contei toda a minha história, eu tive que contar toda a minha história na frente de um oficial que ia, né, assinar e dizer que tudo era verdade que eu falei, eu fiz isso. E aí, depois que tudo ficou clarificado, eu pude voltar ao meu trabalho e eu recebi muito apoio e suporte, assim, da minha empresa. Até hoje, né, fizeram todo esse documentário junto comigo. Mas foi, assim, também acho que a última gota d'água que precisava para eu finalmente dizer, chega. Isso que motivou o documentário, então? Isso que motivou o documentário, eu quero dizer quem eu sou. Sabe, para as pessoas pode parecer assim, tá, ordem judicial, eu nem sabia dessa história, né? Quem é que sabe quem é a Renata Furst Galvão? Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não sou uma pessoa que deve dinheiro, eu não sou uma pessoa que merecia ter sido perseguida pela justiça por dívidas que nunca foram minhas. E outra coisa que me motivou foi que eu tenho uma irmã gêmea, que o nome dela também foi usado, e até hoje ela tem dívida. O dela, minha mãe nunca vai conseguir, talvez, resolver. Porque é muito dinheiro e ela não consegue ter uma vida normal no Brasil. E tem muitas vítimas, né? Eu comecei a pesquisar daí sobre roubo de identidade infantil, porque no Brasil não se chama disso, né? O que aconteceu comigo não é reconhecido como tal, mas eu digo que é roubo de identidade. Roubaram a minha identidade, eu não permiti. E eu comecei a pesquisar e tem muitas vítimas. Então, eu fiz o documentário, comecei a falar sobre isso publicamente, postei no meu Instagram profissional também sobre isso, e eu fiquei chocada com a quantidade de vítimas que me contataram. Foram mais de 50, todas no Brasil, histórias muito parecidas com a minha, CPF usado na infância, não tiveram benefício, e hoje respondem por dívidas que nunca foram suas. De empresa, de IPTU também acontece de imóvel, até mesmo conta de celular, conta de luz, que foi colocada em nome de criança. E são pessoas que me falaram, é a primeira vez que eu estou entendendo que eu sou uma vítima. Porque eu cresci com esse sentimento de estar fazendo algo errado, de quase assim um sentimento de ser um criminoso, de ter que fugir do sistema, de não ter nada no meu nome, porque senão bloqueiam. E não foi minha escolha, eu não queria viver dessa forma. Mas se eu não faço isso, tudo que eu luto e tento ganhar, meu ganha-pão, é tirado de mim. As pessoas têm família, as pessoas têm filho. Então é uma situação muito difícil. Eu queria, né, trazer uma luz para esse tema, porque é uma grande injustiça que muitas pessoas vivem no Brasil. O que você espera, né, tornando isso público dessa maneira como você vem fazendo? Eu espero que a gente tenha uma atenção, né, dos nossos políticos, do sistema judiciário brasileiro, advogados que trabalham nessa área, para entender o lado da vítima. Quando eles olham o CPF de uma criança sendo usado em banco, em quadro societário, em conta de luz, água, eu quero que as pessoas saibam que essa é uma vítima sendo criada. CPF de uma criança sendo usado é roubo de identidade, porque essa criança não pode autorizar, né? Eu sempre falo que CPF de criança não é solução para problema de adulto. O CPF é um número muito importante, porque é o que vai determinar o teu futuro financeiro. É o teu histórico de crédito, os credores vão olhar para aquilo e vão olhar para o seu histórico e dizer sim, vou dar financiamento ou não vou dar financiamento. Se tem dívida, fica no histórico do CPF. Então, é um documento que deveria ser protegido. Os pais deveriam ser guardiões da identidade dos seus filhos, né? Para eles terem direito à sua identidade e ao seu futuro financeiro. Os pais não poderiam jamais abusar desse documento dos seus filhos. Mas muitos abusam. Então, se isso acontece, a gente precisa de uma proteção do sistema. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada a vocês.
Esse episódio foi editado pela Isadora Neumann, com supervisão da Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, por ter tirado um tempinho do seu dia corrido para escutar o nosso papo. Semana que vem tem mais Isso é Fantástico.